A Bíblia pode ser uma fonte de muito conforto e orientação, a gente sabe. Mas ela também tem umas passagens que são, francamente, bem perturbadoras. Hoje, a gente vai usar uma análise crítica para mergulhar numa das histórias mais difíceis de todas, a de um Deus que sentencia uma criança inocente à morte. O filho que lhe nasceu morrerá. É essa frase aqui, essa sentença que está no centro de toda a nossa conversa. Vamos destrinchar uma análise que questiona como é que o pecado de uma pessoa pode ser pago com a vida de uma criança que não tem absolutamente nada a ver com a história. Ok, para a gente entender o tamanho dessa polêmica, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender a história por trás dela. Vamos voltar ao pecado do rei que acabou levando esse preço tão trágico. É uma sequência de eventos que, nossa, é uma tragédia atrás da outra. Tudo começa com o desejo de um rei que leva a um adultério, a uma conspiração para esconder tudo, e no final das contas, a consequência não cai sobre ele, o culpado, mas sim sobre o seu filho recém-nascido. A linha que liga o pecado à punição é traçada de um jeito que chega a dar um calafrio. E aqui a gente chega num ponto que é chave: a linguagem. A análise que a gente está seguindo chama muita atenção para o uso de palavras como porquê ou posto que. Isso quer dizer que a morte do bebê não foi um acidente, não foi uma fatalidade do destino. O texto faz questão de mostrar que foi uma consequência direta, um ato de punição, pensado, calculado. Beleza, então, como é que se justifica um ato desses? É agora que a análise que estamos acompanhando começa a aprofundar nas tentativas e explicar o que parece inexplicável e vai desmontando cada argumento um por um. A primeira justificativa que sempre aparece é a da morte por misericórdia. Aquela ideia de que, Deus estaria poupando a criança de um sofrimento futuro. Mas o contra-argumento é muito simples e, muito forte. Por que um ser todo-poderoso precisaria matar para mostrar misericórdia, quando poderia simplesmente curar? O próprio texto bíblico dá um motivo. A criança precisava morrer para que os inimigos do Senhor não zombassem ou blasfemassem. Só que a análise aponta uma falha de lógica que é gritante aqui. O pecado de Davi foi um segredo. Como é que uma coisa feita às escondidas poderia causar um escândalo público que precisava ser evitado com a morte de um bebê? Não fecha a conta, né? Aí vem o argumento do direito do Criador, que diz que Deus, como Criador de tudo, pode dar e tirar a vida como quiser. A análise desafia isso com uma pergunta que, é bem desconfortável. Se o objetivo é punir a blasfêmia, por que uma criança inocente morre, enquanto a figura de Satanás, o maior blasfemador de todos, continua existindo? Agora a gente chega no que talvez seja a afirmação mais impactante dessa análise, a de que, nessa história, Deus não estaria apenas agindo de forma cruel, mas estaria, na verdade, violando a sua própria lei. Primeiro, vamos só relembrar o fato central, preto no branco. O Senhor fere a criança e ela morre. Ponto. Uma vida é tirada como punição pelo pecado de outra pessoa. Agora, pega isso e coloca do lado da própria lei de Deus declarada em outro livro. Os filhos não serão mortos por causa dos pais. A contradição é direta, é inegável. O que a gente tem aqui, de acordo com essa análise, é uma divindade que parece estar em guerra consigo mesma. Ela estabelece uma lei de justiça individual e logo depois age de forma completamente oposta a ela. Bom, se a lógica teológica de dentro do texto parece não fechar, talvez a gente esteja fazendo as perguntas erradas. A fonte sugere uma mudança de foco. E se a gente parasse de olhar para isso pela teologia e começasse a olhar pela antropologia, para tentar entender não o divino, mas o humano por trás dessa história? E isso nos leva à pergunta central que abre essa nova forma de entender a história. Afinal de contas, por que Davi, o verdadeiro culpado, foi poupado? A resposta, argumenta a fonte, não está na teologia, mas no poder. Pensa bem, no mundo antigo, o rei era a lei. Ninguém ousaria punir o soberano. Ele estava, para todos os efeitos, acima da justiça dos homens. E se o culpado não pode ser tocado, a justiça daquela época exigia que a punição caísse em algo que ele valorizava muito. Naquela visão de mundo, ferir um homem matando seu filho não era visto como injusto, mas como uma forma potente de castigo. A punição foi simplesmente transferida. Certo? Então, o que essa história toda realmente nos diz? A conclusão da análise sugere que ela revela menos sobre a natureza de Deus e muito, muito mais sobre as pessoas que escreveram essa história. E essa ideia não é um caso isolado, sabe? A análise aponta que o conceito de punição que passa de geração para geração, filhos pagando pelos pecados dos pais, está por toda parte no Antigo Testamento. Do livro de Jó até os 10 Mandamentos,
a gente vê ecos dessa mesma mentalidade. A história do filho de Davi não seria uma exceção chocante. Ela seria a norma assustadora de uma visão de mundo antiga e brutal. Isso nos leva à conclusão principal da fonte, que é esta frase: a Bíblia não é um manual de moralidade eterna, mas um espelho de crenças arcaicas e cruéis. Em outras palavras, a ideia é que quando a gente lê essa história, talvez não estejamos vendo um reflexo da justiça divina, mas sim um reflexo da justiça humana na sua forma mais primitiva. Uma época em que a vingança contra inocentes era vista como uma opção válida. E a análise nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta incômoda que ecoa através dos séculos. Que Deus é este que precisa matar bebês para se vingar de homens? É uma pergunta que desafia quem lê a confrontar a natureza do texto que tem em mãos.